Gente, vamos terminar então o capítulo 3 com a classificação que os romances podem receber, tá? Já adianto que essa classificação não é nada fechadinho. Ele pode ser uma interpretação. Claro que toda interpretação demanda um argumento para essa interpretação ser válida ou não, tá? Então vamos começar. Aí a apostila na página 87, tá? Eu tô na página 87. A apostila traz para gente, para começar essa classificação, um trechinho de um romance que se chama O Cortiço. O Cortiço foi escrito por Aloysio de Azevedo no século XIX, tá? E ele pertence à escola literária chamada naturalismo. Isso lá no ensino médio a gente vai ver com mais detalhes. Esse romance, O Cortiço, ele vai detalhar o dia a dia dos moradores de um cortiço. Cortiço é um lugar miserável, uma casa onde várias pessoas moram em pequenos quartos, em pequenos apartamentos, tá? É semelhante à Vila do Chaves, mais ou menos. Várias pessoas convivendo num mesmo espaço, em pequenos apartamentos, em pequenos quartos, tá? Então, é um lugar para gente de baixa renda, pessoas mais humildes. E a gente vai ver que esse espaço, dentro desse romance, ele vai determinar as ações dos personagens. Então, é bem interessante, tá? Aqui nesse trecho, a gente tem a apresentação de alguns personagens. O João Romão, a Bertoleza, o, o dono da escrava Bertoleza. Então é interessante a gente ler rapidinho, tá? João Romão, e a atividade oral da página 20, da página 87, a gente vai fazer no ao vivo, no próximo encontro ao vivo que a gente tem, tá? Então já fiquem aí anotados que a atividade oral vai ser feita ao vivo. João Romão foi dos 13 aos 25 anos empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro de Botafogo. E tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos que, ao retirar-se o patrão para a terra, lhe deixou em pagamento de ordenados vencidos nem só a venda com o que estava dentro, como ainda 1,5 conto em dinheiro. Então, quando o patrão foi embora, ele, na verdade, quando o patrão morreu, né? Quando o patrão deixa a terra, ele deixou para o João Romão essa venda que o João Romão trabalhava, tá? Proprietário e estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se à labutação, ainda com mais ardor, possuindo-se de tal delírio de enriquecer que afrontava resignado as mais duras privações. João Romão, ele tinha o objetivo de enriquecer. Então, quando ele recebeu a venda do patrão, aí sim que ele começou a trabalhar. Dormia sobre o balcão da própria venda, em cima de uma esteira, fazendo travesseiro de um saco de estopa cheio de palha. A comida arranjava-lhe mediante 400 réis por dia, uma quitandeira, sua vizinha, a Bertoleza, crioula, trintona, escrava de um velho cego residente em Juiz de Fora e amigada com um português que tinha uma carroça de mão e fazia fretes na cidade. Bertoleza também trabalhava forte. A sua quitanda é como se fosse uma vendinha de lanches. Ela fazia os lanches e vendia nessa lojinha. Era a mais bem afreguesada do bairro. De manhã vendia angu e de noite peixe frito e iscas de fígado. Pagava de jornal a seu dono 20.000 réis por mês. E, apesar disso, tinha de parte quase que necessário para a alforria. Então, ela trabalhava para pagar a carta de liberdade dela, tá? Então, ali no século XIX, quando eles estavam aí abrindo o regime de escravidão, alguns escravos podiam pagar
e conquistar a liberdade diante desse pagamento, tá? Então era isso que Bertoleza queria. Um dia, porém, o seu homem, o português, depois de correr meia légua, puxando uma carga superior às suas forças, caiu morto na rua, ao lado da carroça, estrompado como uma besta. Então aí a gente tem o João Romão, a apresentação do João Romão, a apresentação da Bertoleza e aí a complicação que a Bertoleza enfrenta logo de cara, que é a morte do marido, tá? Como que esses personagens vão interagir, a gente só vai saber durante, né, o decorrer, desenvolvimento do romance, tá? É um romance aí puxado para vocês, eu não recomendo ainda a leitura dele, mas vocês já podem aí pesquisar sobre o Curtiço, tá? A atividade oral, como eu falei, de 1 a 3, a gente vai fazer no nosso encontro ao vivo. O romance se localiza na esfera da ficção. Isso é importante já colocar de antemão. Eu não estou falando aqui que o romance, ele vai descrever totalmente uma sociedade verdadeiramente. Não, ele é da esfera da ficção, é uma história inventada. Por isso também é considerado literatura. Cada romance é diferente e em cada um deles, as características narrativas se apresentam de modo a construir o enredo e a mensagem comunicativa que se deseja passar. Muito importante isso aqui. Então, cada romance, ele tem suas características, é de cada até passar, tá, gente? É porque tá dando errado aqui. Cada romance, ele tem características específicas. Por isso, didaticamente, se inventou essa classificação dos romances para facilitar até o estudo deles, tá? Para facilitar o estudo do gênero. Aí a gente tem classificação por diferentes categorias, dependendo de sua temática. Então, seus textos costumam ser classificados em diferentes categorias, dependendo de sua temática. O que é isso? Então, o que é primordial para eu classificar o meu romance? Qual é o tema desse romance? Qual é a história? Qual é o tema da minha história dentro do meu romance? Tá? É uma história aí que tem aventura? É uma história que tem bandido? É uma história que tem mocinho? É a história de um amor? Então, ele vai ser classificado de diferentes maneiras, tá? Muito importante e é bom destacar já, uma coisa que eu já falei, que é muito importante, é que a gente não tem a classificação fechadinha dentro de uma caixinha. A gente pode aí oscilar. E isso depende, claro, do argumento que cada um vai colocar na sua classificação. Ah, eu acho que esse aqui é um romance tal, mas fulana acha que é um romance. Esse mesmo romance tem uma classificação diferente. Isso pode acontecer? Pode. Pode acontecer que tenha características de uma categoria dentro de outra? Pode. Isso tudo é um estudo de cada texto separadamente, tá? Então é só uma maneira de facilitar o estudo do romance em que se deu a classificação por categorias. E é isso que a gente tem a partir da página 88. Olha só, a gente tem diferentes classificações do romance. Então, eu tenho romances de cavalaria, romance de costumes, romance histórico, romance de terror, romance indianista e assim vai. Vamos ver cada um deles hoje, tá? O romance de cavalaria, tipo de romance muito popular na época medieval, que narra grandes aventuras e feitos de cavaleiros andantes. O exemplo que a gente tem aí é o Dom Quixote, tá? Mas tem vários, por exemplo, o Rei Arthur. Rei Arthur também é uma novela de cavalaria. Todas eles que têm um cavaleiro, em que a figura central é um cavaleiro que tem um objetivo de salvar, um objetivo aí de proteger, é um romance de cavalaria, certo? Romance de costumes ou romance social. Romance social. Retrata os costumes, interesses e comportamentos de uma determinada época, região ou classe social. Isso acontece muito. Por exemplo, eu tenho lá no século XIX, em que vários autores surgiram, e um dos autores muito importante é o Machado de Assis. Machado de Assis vai escrever histórias sobre a sociedade em que ele era inserido. A gente acabou de ver um exemplo, o exemplo do Curtiço. Por que o Curtiço
é um romance de costumes? Porque eu estou descrevendo o comportamento de uma determinada sociedade dentro de uma determinada época, tá? Então, romance de costume é aquele que vai retratar uma época, uma região, uma classe social. Então, vários romances, por exemplo, vão falar do sertão. E aqui a gente tem outro exemplo, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Ele vai falar de uma família que vai tentar fugir da seca. Então, ele está narrando os costumes, é, é, ele está narrando as tradições, o comportamento desse tipo social, desse tipo de cidadão dentro de uma determinada época e sociedade, certo? O romance histórico é aquele que aborda temas baseados na história da humanidade. Aí a gente tem um excelente exemplo que é 1808, de Laurentino Gomes, que é um livro que conta a vinda da corte portuguesa para o Brasil. É muito legal, muito divertido, recomendo esse livro. Por que ele é um romance histórico? Porque ele está pegando fatos do passado e está montando a história dentro desses fatos do passado, tá? Então, o fato histórico importante, a vinda da corte portuguesa para o Brasil. Outro exemplo, eu tenho Anne Frank, que a gente viu no ano passado. A Anne Frank, ele pode ser um romance histórico hoje em dia, porque ele pega aí um fato histórico que é a Segunda Guerra Mundial. E assim vai. Algum fato histórico que marcou a sociedade, eu tenho aí uma narrativa baseada nesse fato histórico, eu tenho um romance histórico. O romance gótico ou de terror é aquele que apresenta personagens que são dominadas por vícios, loucuras e paixões. Nele, crimes horripilantes acontecem, cenários medievais, castelos e abadias, geralmente em ruínas, são comuns, assim como personagens sombrias. Aí a gente tem, só para fazer um paralelo para vocês entenderem, o barbeiro da rua, eu esqueci o nome, que é o Johnny Depp fazendo, ou o Eduardo Mãos de Tesoura também, que tem o personagem gótico, mesmo ele sendo construído depois. Fazendo esse paralelo com filmes, dá para vocês entenderem o que é um romance gótico. É um romance em que tem um personagem aí que é um pouco misterioso, sombrio e que tem até traços de criminoso mesmo, tá? Aqui a gente tem Eurico, o presbítero de Alexandre Herculano, também é uma história bem pesada. O presbítero uma categoria de clero, tá? É como se fosse um padre, mas enfim, ele tem essa característica aí de personagens mais de terror mesmo, certo? Eduardo Mãos de Tesoura, o Homem da Máscara de Ferro e assim vai. Aquela peça, aquele teatro, o Fantasma da Ópera, certo? Indianista, o próprio nome já diz, os romances indianistas são aqueles que têm como centro, como tema principal, como personagem principal, o índio e os seus costumes, tá? Aqui a gente tem Iracema, de Zé de Alencar, e vários romances do Brasil, ali em 1840 e poucos, por aí, muitas histórias retratavam o índio. Todas as vezes que retratam o índio, a gente tem um romance indianista, certo? Vamos para outra página, página 89. E aí vem a classificação do nosso segundo livro. Você vai carregar o nosso segundo livro, que é Um Estudo em Vermelho, né? Super legal aí, já quem começou a ler, recomendo demais. Tanto é que eu coloquei para vocês lerem, né? Esse livro é o primeiro livro das aventuras de Sherlock Holmes, não está carregando, carregou. Um Estudo em Vermelho, a classificação é de um romance policial, é o mais usado policial, tá? Vamos colocar um romance policial. Por que ele é um romance policial? Ele tem uma investigação de um crime,
um enigma a ser solucionado, tem sempre um policial, um detetive, alguma coisa a ser desvendada, um serial killer, né? A gente sempre tem crime, sempre tem um policial, um detetive envolvido, e é o caso aí de Sherlock Holmes, tá? Então, os romances policiais são aqueles que envolvem crime ou envolvem uma investigação criminal, certo? Romance memorialista ou autobiográfico, né? Não tem muito o que explicar. É aquela mistura em biografia, autobiografia e relatos de viagem. É quando eu escrevo sobre alguma coisa que tem dentro de mim, ou eu pego um personagem e vou criar em cima dele. É bem assim. Não tem uma. Atenção, não é biografia, porque a biografia são fatos verídicos. O romance memorialista é quando eu vou misturar. Eu tenho um resquício de memória aqui, mas eu vou aumentar ali. Então, eu vou aumentando a memória, tá? Então, não são só fatos verídicos. É uma coisa mais aumentada, vamos dizer assim. O romance psicológico é aquele que aborda o emocional dos personagens. É aquele que vai dentro da cabeça do personagem. Um exemplo maravilhoso é Dom Casmurro, em que o personagem principal, o Bentinho, ele vai contando e a gente vai entendendo a psicologia dele, a cabeça dele, é, de- quando ele vai contando. Assim que ele vai contando, né, que ele é o narrador da história, a gente vai conseguindo entender as emoções dele, a gente vai conseguindo entender o que ele pensa, os medos, o ciúme, né, que é característico dele e tudo mais. Então, romance psicológico é aquele que aborda o psicológico do personagem. Normalmente é do narrador personagem, tá? Romance de aventura é aquele que narra experiências de um herói que se vê obrigado a buscar uma aventura ao lado sempre de um amigo fiel, isso é uma característica. Aí a gente tem vários exemplos. A gente tem a Ilha do Tesouro, tem Volta ao Mundo em 80 Dias, que vocês leram, né? A gente tem Viagem ao Centro da Terra também, que é super legal. É sempre uma busca de uma aventura. E para terminar, o romance de ficção científica é aquele romance em que as personagens, os fatos, os ambientes criados são baseados no desenvolvimento da ciência. Por isso, prevêem certos avanços de conhecimentos científicos e vai sempre à frente do seu tempo, né? Então, aí a gente tem Admirável Mundo Novo. Tem um livro que se chama 1984 também, super legal, que adianta muita coisa da ciência, certo? Então, essa é a classificação. Como eu falei para vocês, não tem uma caixinha certa. Pode ser que um livro tenha características de uma classificação e de outra junto. Vai variar bastante, tá? Isso depende muito também do nosso argumento. Mas são esses aí. É, Faça um exercício da página 90 a 91. É bem rapidinho, na verdade. O que eu quero que vocês fixem é o exercício número 6, tá? Que é de classificação. E na classificação, aqui, na classificação, muita atenção à justificativa dessa classificação, tá? Por que vocês classificaram ela como tal classificação? Vamos fazer a primeira? Letra A. O rei Garinter, sendo um assaz crescida idade por dar descanso a seu ânimo, algumas vezes a monte e a caça ia, entre as quais, saindo um dia de uma vila sua que a Lima se chamava, e andando desviado das armadas e dos caçadores, rezando as suas horas pela floresta, viu à sua esquerda uma brava batalha de um só cavaleiro, que com dois combatia. Conheceu ele os dois cavaleiros e os seus vassalos eram. Mas o que com eles combatia não pôde conhecer, e não se fiando que a valentia de um lhe pudesse tirar.
o medo dos dois, afastando, olhava a batalha, no fim da qual, pela mão daquele, os dois foram vencidos e mortos. Aí a gente tem um fragmentozinho. Como que vocês classificariam? Não tem muito erro, né? Nesse é um romance de cavalaria. Por quê? Eu tenho aí presença de um cavaleiro andante que vai em combate, que está aí defendendo sua ideologia, defendendo as pessoas que o cercam. Então, ele está defendendo aí, saindo em busca de defesa de uma pessoa. Então, um cavaleiro bravo, forte. Então, é um romance de cavalaria. Vamos segundo, já que a gente já está aqui, o último que eu vou corrigir, senão fica muito grande a aula. Todas as manhãs, a chegada dos estudantes do colégio ao colégio Elite era uma algazarra total. Naquela terça-feira, a excitação era muito maior, pois o desaparecimento do Bronca não era coisa que se conseguisse manter em segredo, embora o diretor do colégio tivesse tentado abafar o escândalo de todas as maneiras. Os caras tinham passado todo o dia anterior investigando secretamente e a polícia também tinha feito a sua parte. Por todos os lados, policiais fardados e a paisana espalhavam-se como se o colégio, se o Elite estivesse para ser atacado por um exército. Aí a gente tem um trechinho da Droga da Obediência sensacional, muito bom. A série dos caras, quem gosta aí de investigação criminal, também é uma boa, os caras. E aí, quando a gente tem presença de policiais, de um crime acontecendo, detetives, né, que os caras são um grupo de detetives aí, e tem um crime em volta disso, a gente tem um romance policial, certo? Então, vocês vão fazendo aí, tem mais duas para classificação, se atentem à justificativa, tá? Qualquer dúvida é só me procurar, e a gente fecha assim o nosso capítulo 3, beleza? Um beijo para vocês, qualquer dúvida, eu tô aí para qualquer coisa.